Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas do universo do direito. Hoje nós vamos falar sobre a nova lei da licença paternidade. Mas antes, porém, queria convidá-lo a se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, deixe seu like também, comentários, se inscreva em todas as nossas redes sociais. Roda a vinheta, João. Bom pessoal, como a gente antecipou, nós vamos falar agora sobre uma novidade, algo bem interessante para a gente comentar aqui no nosso canal, para você que ainda não conhece e para você que já ouviu falar, mais informações para você abrir aí seu leque de opções. Nós vamos falar sobre a nova lei da licença paternidade, introduzida agora no dia 31 de março de 2026, por meio da Lei 15.371 de 2026. É uma lei, como a gente mencionou aqui, voltada para a questão da parentalidade. A gente já falou várias vezes aqui no nosso canal sobre isso, mas agora voltada especificamente para o pai. Então os pais, sejam biológicos, adotivos, em qualquer dessas situações vocês vão ver que nós tivemos uma ampliação no tempo de concessão da licença paternidade e também em algumas outras regras relacionadas à questão dessa licença. Mas antes da gente falar aqui mais detalhes sobre a lei, é interessante que a gente mencione que isso tudo que está sendo objeto aqui de análise dessas novas legislações tem como objetivo principal o fomento à família, né, e a ampliação aí do acesso, né, do pai e da mãe para com o filho, biológico ou não biológico. Isso a legislação não faz nenhum tipo de diferença. O fato é que essa legislação ela vai ser introduzida no nosso sistema gradualmente, então ele começa a partir de 1º de janeiro de 2027 e nós vamos ter um período de transição para a implementação total de todas as mudanças introduzidas na lei. É importante que todas as empresas se adaptem a essa questão para que elas possam aí implementar essas novas medidas para evitar eventuais aí futuras demandas judiciais. Então eu vou abrir agora para vocês aqui alguns pontos bastante interessantes, pontuando aí tudo aquilo que a nova lei trouxe de mudanças na licença paternidade. Trata-se de uma mudança legislativa de grande relevância que amplia de forma consistente a proteção à parentalidade e impõe às empresas a necessidade de revisão imediata de suas práticas de gestão de pessoal. A norma inova ao assegurar o afastamento do empregado em razão de nascimento de filho, adoção ou guarda judicial para fins de adoção, sem prejuízo do emprego e da remuneração. Nesse período, o empregado deverá se dedicar integralmente aos cuidados com a criança ou adolescente, sendo vedado o exercício de atividade remunerada. Um dos pontos centrais da nova lei é a ampliação progressiva da licença paternidade. Embora o período permaneça em 5 dias até 31 de dezembro de 2026, a partir de 2027 haverá um aumento escalonado para 10 dias, passando a 15 dias em 2028 e alcançando 20 dias em 2029, condicionados ao cumprimento de metas fiscais. Essa ampliação, ainda que gradual, representa uma mudança estrutural relevante na organização das atividades empresariais. A legislação também avança ao prever acréscimo de 1/3 no período de afastamento em caso de nascimento ou adoção de criança com deficiência, além de possibilitar a prorrogação da licença nas hipóteses de internação hospitalar da mãe ou do recém-nascido. Tais previsões evidenciam uma preocupação mais concreta com situações de maior vulnerabilidade familiar. Outro aspecto que merece destaque é a criação de estabilidade provisória ao empregado pai, desde o início da licença até 1 mês após o seu término. Trata-se de inovação que amplia significativamente o rol de garantias no contrato de trabalho, impondo maior cautela às empresas, especialmente diante da previsão de indenização correspondente ao dobro do período de estabilidade em caso de dispensa irregular. Bem, pessoal, então como a gente conseguiu observar aí de todas essas informações super importantes, a gente consegue tirar aí a base que nós teremos gradualmente o avanço do tempo de descanso da licença paternidade para que o pai possa, cuidar aí da família nesse período em que ele é colocado como pai. E também nós vimos aí um período especial para as crianças
com deficiência, né? Ou a situação em que a mãe e o filho estão numa situação hospitalar. E um ponto mais interessante da mudança é a introdução da questão da estabilidade provisória do emprego, coisa que não existia antes. Então, antigamente, só a mãe tinha direito à estabilidade, que se mantém nos mesmos moldes, desde o momento em que ela descobre a gravidez, até 5 meses após o parto, continua valendo essa mesma regra, mas o pai agora ele também passa a ter estabilidade, conforme nós mencionamos. Um outro ponto também de destaque é que o pagamento da licença paternidade também será feito pela empresa. A empresa tem que fazer o pagamento da licença paternidade e depois ela vai poder compensar os valores pagos para o pai a título de licença paternidade com as contribuições previdenciárias. Então também é uma outra questão interessante aí que vai se assemelhar à licença maternidade. Um outro ponto também que a gente vai mencionar, vou comentar com vocês agora a seguir. A lei ainda disciplina hipóteses específicas relevantes, como a equiparação da licença paternidade à licença maternidade em casos de ausência ou falecimento da mãe, além de estabelecer regras próprias para a adoção, vedando a concessão do mesmo tipo de licença a mais de um adotante. Também se admite, em determinadas situações, a percepção simultânea de salário maternidade e salário paternidade. De forma acertada, a norma prevê a possibilidade de suspensão, cessação ou indeferimento do benefício em casos que evidenciem violência doméstica ou abandono material, reforçando o caráter protetivo da legislação. Por fim, mantém-se a possibilidade de prorrogação da licença paternidade por mais 15 dias, mediante adesão ao programa Empresa Cidadã, com a correspondente concessão de incentivo fiscal. Ou seja, pessoal, assim como acontece na licença maternidade, que nós temos aquela possibilidade de prorrogar também por um período adicional as mães, né, que estão dentro das empresas cidadãs, isso também vai acontecer com os pais. Só que muda a questão do prazo, né? Aqui os pais terão 15 dias se estiverem dentro das empresas cidadãs, ocasião em que elas têm aí esse benefício fiscal. O fato é que essa nova legislação implementa mudanças significativas dentro do perfil aí, da família, e é um benefício importante e que tem como objetivo colocar o pai também como um personagem importante no momento do nascimento do filho, no momento da adoção de um filho ou no momento da guarda judicial para fins de adoção de um filho. Então esse foi o vídeo de hoje, ficamos aqui à disposição para outros esclarecimentos. Até o próximo.